Fala galera do mundo das lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho e eu falo sobre o mundo das lutas nesta semana, trazendo a 12ª edição do podcast MMA Ganhador. E antes de mais nada, antes de começar o nosso programa, eu lembro a vocês, quem quiser assinar o nosso podcast, pode assiná-lo via Podflix, iTunes e Android. Assinando, vocês vão poder receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, o nosso convidado de hoje já é conhecido, é o Marcelo Alonso, comentarista do Canal Combate e maior referência do jornalismo de MMA que nós temos no país. Ele já participou de uma das primeiras edições do nosso podcast e agora volta para, além de contribuir com o debate sobre os assuntos dessa semana, divulgar o lançamento do livro Por Trás do Octógono, que nós vamos comentar no fim do programa de hoje. Tudo bem, Alonso? Tudo bem, Coutinho. Obrigado mais uma vez aí por me convidar para o programa. É um prazer falar com a galera, né? Fazer o que a gente mais gosta, né? Falar de luta. Exatamente. E já vamos começar falando sobre o UFC Fight Night que aconteceu em Glasgow, lá na Escócia. Um resultado, na minha opinião, até de certa forma surpreendente, né? A gente teve aí o Santiago Ponzinibbio, o argentino mais brasileiro que tem no UFC. Venceu o Gunnar Nelson na luta principal. Eu tinha a impressão de que o Santiago ia ter problemas ali, porque o Gunnar ele tem aquele estilo de luta agarrado. E o Santiago já teve problemas com grapplers, né? Caras desse estilo. Mas ele se saiu muito bem, conseguiu um nocaute com menos de 1 minuto e meio. Um resultado muito expressivo. Queria saber de você, Alonso, como é que você viu essa vitória do Santiago? Primeiro, se te surpreendeu e onde você acha que esse resultado coloca ele na categoria? Cara, eu concordo com você, eu também achava, o Luciano também, nós acho que todos achávamos o Gunnar um atleta que tivesse, digamos, um patamar ainda acima do nosso argentino Gentepoa, né? Mas uma coisa que eu atentei até na transmissão, cara, estudando, né, sobre os dois atletas, uma coisa me chamou a atenção, a porcentagem de acerto de golpes dos dois era muito díspare, cara. Eu fiquei impressionado quando eu estava estudando os dois, isso me chamou muita atenção. Até falei isso durante a transmissão, né? Quando o Santiago estava entrando, eu estava falando sobre ele, eu estava dizendo exatamente que, como a luta começa em pé, eu levava isso em conta e no papel achava o Santiago começando a luta favorito, porque ele tem 4 pontos, se eu não me engano, 0,98, né? Ele acerta. Tem uma média de acerto de golpes, né? 4 vezes maior que a do Gunnar Nelson, que é de 1,98. Era um pouquinho menos de 4, era 3 vezes mais. Isso me chamou a atenção, né? E foi curioso o que aconteceu exatamente, que essa estatística ocorreu, né? Saiu do papel e foi o que ocorreu ali. O Gunnar tentou um golpe, eu falei, opa, começou melhor, né? O Gunnar pegou, mas não encaixou bem, errou 2, o Santiago veio, deu uma quantidade maior, mas quando acertou em cheio, né? Foi o que ocorreu e o Gunnar realmente caiu já semi-nocauteado, né? Eu tô vendo até agora aqui na internet que ele veio com um papo aqui, que ele falou que tomou uma dedada no olho e tal, né? Mas aí não avisou o juiz, né? Aí é complicado. Exato, eu quero até ver esse lance de novo. Eu cheguei a ver uma foto que realmente mostra que o Santiago ele acerta uma dedada no olho. Mas acho que a obrigação do lutador é imediatamente avisar o juiz, né? Então é complicado você reclamar de algo que você não reivindicou na hora certa. Exatamente. Mas aí, o Santiago agora venceu o Gunnar, que era o 8º colocado no ranking da categoria dos meio médios. Essa foi a 5ª vitória consecutiva, né, do Santiago. Onde é que você acha que ele figura agora na categoria? Você acha que ele é o tipo de lutador que realmente pode chegar ali, bater na porta do top 5, pode chegar lá em cima? Porque foi uma apresentação muito expressiva, dá um brilho pra ele ainda mais especial, né? Porque tirar pra nada um cara como o Gunnar Nelson é um resultado muito forte. Sem dúvida ele sobe, né, Coutinho? Que ele tava, se não me engano, em 14º, e o Gunnar em 8º, eu acho que pior das hipóteses aí, ele pega a posição do Gunnar, ou que chegue ali a 10º do ranking, né? Que a imprensa americana não costuma ser muito favorecer muitos latinos, não, né? Quando eles lá ganham, eles tomam imediatamente o posto de quem eles venceram, mas quando é um latino, um brasileiro, aí fica sempre ali um pouquinho abaixo, tem que provar um pouquinho mais, e pode ser o caso do Santiago. O que interessa é que ele deve ficar, sim, ali entre os 10, né? Sem dúvida ele subiu,
E, meu amigo, agora mais uma realidade a gente tem que levar em conta, né, Coutinho, nessa categoria. Tem categorias que, de fato, você venceu, você se coloca ali, por exemplo, os leves, né, cara? A partir do 11º, né, quando você olha a categoria leve, você fala, pô, qualquer um que tá em cima de mim é pedreira, e você pega um 12º com condição, né, por exemplo, você pega um Benil Dariush, que é o 12º dos leves, ele pode fazer um lutão com o Tony Ferguson, cara, pode vencer o Justin Gaethje aí, entendeu? O Kevin Lee, eu acredito que ele vença, que é o 7º, em suma. Mas isso já, na minha concepção, não ocorre nos welterweights, né, nos meio-médios, onde o nível do 4º colocado até o 1º é muito maior do que a galera que chega abaixo na fila. Então a gente tem ali em primeiro Damian, Stephen Thompson, Robbie Lawler e Jorge Masvidal. Digamos que esses 4 caras estão um nível acima. Eu não consigo ver, por exemplo, o Santiago, apesar de ter mostrado uma enorme evolução aí contra o Gunnar, eu não consigo ver o Santiago fazendo uma luta boa contra os 3 primeiros. Eu acho que até o Jorge Masvidal, que é parceiro dele de treinos, né, eu acho que não rolaria, mas ele pode fazer uma luta boa. Agora, esses 3 primeiros, eles estão, na minha concepção, no nível um pouco acima. Então eu até estava vendo aqui os colegas do Sherdog, lutas a se casar após, né, eles sugerem o Rafael dos Anjos, que é o 10º dos meio médios, né? Eu gostei desse casamento. Tem também o Cerrone, que é o 7º, pode ser um bom teste para ele, o Condit, que é o 6º. Pô, pode até ver o Neil Magny, é um cara que você vê como essa categoria, né, cara, ela não é tão clara como os leves, por exemplo, o nível é muito destoante. Então, eu acho que ele pode vencer o Neil Magny. Se ele souber usar, né, o fato da ATT ter 3 cinturões, e se os managers souberem barganhar uma boa luta, eu escolheria aí o Neil Magny com boas chances do Santiago fazer mais uma luta, e já tá aí com 1 ou 2 lutas, tá na cara do cinturão. É verdade, Alonso, concordo com você. A categoria dos meio médios realmente é talvez a mais complicada do plantel inteiro do UFC. Agora, Alonso, outra coisa que eu queria falar com você, saindo um pouquinho do UFC pra gente já voltar. Na última semana a gente teve aí a turnê mundial de Maymac, da super luta mais antológica, mais inesperada dos últimos tempos. Floyd Mayweather e Conor McGregor passaram por 4 cidades e 3 países diferentes e se encararam várias vezes, se provocaram várias vezes e beiraram não, acho que eles chegaram ao ridículo, principalmente na passagem por Nova York. Mas eu queria saber qual que é a sua avaliação depois dessa turnê mundial. A gente já viu algo, a gente sabe que isso é normal no boxe, mas já viu isso no UFC também quando o Conor McGregor fez a turnê mundial com o José Aldo. Mas eu queria saber sua reação. O que você achou, no geral, dessa turnê mundial? O quanto você acha que isso contribuiu pro apelo, pro interesse público na luta, que já é grande, com certeza aumentou muito. Mas eu queria saber de você. Qual que é a sua análise, principalmente dessa parte promocional? Você acha que eles passaram muito do limite? Era o esperado que eles fossem chegar a esse ponto de ofensa, de palhaçada e até racismo teve, enfim, qual que é a sua análise sobre essa turnê? Pô, cara, eu acho que foi um stand-up mundial, né? Os caras conseguiram fazer um stand-up mundial e divertir. Eu acho que essa é a função dessa luta, né? Uma luta que não faz muito sentido, né? Um campeão de MMA de alto nível como o McGregor, pegando os maiores de todos os tempos, na área dele, sem nada híbrido, sem nenhuma regra híbrida, quer dizer, que faça a luta fazer um sentido absoluto e ser realmente curiosa, como outras que a gente já viu. Então acho que qual o intuito disso? É fazer muito dinheiro, é vender muito pay-per-view, com 2 verdadeiros stand-up mans, né, cara? Os caras são realmente showmans aí, os caras são os melhores no que fazem na questão do stand-up também em suas respectivas categorias no boxe. Então acho que eles fizeram bem pra caramba, eu mesmo me diverti, né? Não dá pra negar que a gente às vezes dá uma criticada, fala, pô, que palhaçada e tal, mas quando você olha lá e vê, você ri, você gargalha com eles também. São 2 caras bons no que fazem e sabem usar a criatividade, conseguiram fazer eventos totalmente distintos, né? Você fala, pô, de novo, como é que vai fazer essa encarada? Obviamente deve ter um briefing lá atrás, pô, nesse aqui você entra dançando, entendeu? Não falando com o outro, mas acredito que deva ter isso entre os assessores de ambas as equipes e ficou mó barato. Acho que
cumpriram um papel, né, de fazer história, fazer algo diferente. E foi curioso mesmo, porque assim, o McGregor ele tá acostumado a espancar qualquer um, né, no MMA, na questão do stand-up. Ele chegava lá no stand-up, né, e era espancamento, era nocaute no primeiro round, porque ele nasceu para isso, né? O lutador de MMA normalmente não tem esse perfil, né, cara? Ele não tem que ter. Ou você tem ou você não tem. E o Mayweather é outra lenda nesse quesito, que manda bem pra caramba. Tanto que foi a primeira vez que eu vi o McGregor perder um stand-up, né? Perder um debate, digamos assim. Foi aquele primeiro lá. Eu achei que ele ficou com o dedo na boca e o Mayweather ganhou. O segundo ele deu a resposta, então foi bem legal. Eu te confesso que eu não vi o último, mas o penúltimo também. Mas os que eu vi eu achei demais. Eu até cheguei a escrever sobre isso no ganhador. Eu acho que no geral saiu meio que um 2-2, né? Los Angeles e Nova York, o Mayweather se saiu melhor, mas o Conor recuperou em Toronto e em Londres. Eu queria saber também de você, Alonso, na parte esportiva, você que já viu tanta coisa no mundo das lutas, dá pra enxergar alguma chance do McGregor? Eu tenho pra mim que depois de tudo que a gente já viu do McGregor, é até difícil apostar contra o cara, né? Ele já provou tantas vezes que a gente está errado, mas é óbvio que no papel tudo indica que será um passeio de boxe do Mayweather contra o McGregor, né? Como é que você tá? Qual a sua expectativa no termo esportivo para essa luta? Não, tô com você, eu acho que isso é bem claro, né, rapaz? Ele tá entrando no território do outro, o cara fez isso a vida inteira, a movimentação do boxe. Eu vi uma entrevista com o professor Luiz Dória que ele destrincha isso muito bem. Ele fala, poxa, a gente tem que respeitar, a gente sabe o poder da mão do McGregor, né, e realmente ele traz aquele quadril diferente ali, estilo Lyoto, Gunnar Nelson, aquele quadrilzão ali que, né, é estranho, mas certamente o Mayweather, que faz isso há tanto tempo, né, deve ter uma resposta a isso. E a gente até viu essa semana aí que um dos sparrings dizendo que ele foi nocauteado no treino. Quer dizer, eu acho que é normal também, não tem mistério nenhum ser nocauteado. O Anderson já foi nocauteado, já falou isso, nunca teve vergonha. Tantos atletas têm que ser nocauteados mesmo no treino. Se não for nocauteado, tá com na minha sparring concepção errado, né? é um pé. Exatamente, tá com o sparring errado, cara. O cara que te dá dura no treino é que te faz voltar melhor o dia seguinte. Por isso que a TT, Shootbox, essas equipes eram tão superiores às outras na época, né? E o McGregor é a mesma coisa, sinal que ele tá trazendo bons sparrings e não tá chegando lá só pra ganhar dinheiro. Ele vai querer chegar lá pra dar uma luta e, meu amigo, tentar ganhar, como ele sempre faz. Então achei isso muito legal, mas concordo com você, o Mayweather é totalmente favorito e espero que essa luta, né, que é um marco na história aí, eu acho que foi bom para os dois, mas assim, eu tô vendo muita gente do MMA fazer uma interpretação errada de que, eu também quero, né? Os caras tão, viu o Cigano falar, eu quero também fazer com aquele inglês lá, o grandalhão lá, quero também fazer, o outro eu também quero. Cara, não faz muito sentido, porque assim, hoje, né, você pega os pay-per-views do MMA, você ganha mais dinheiro com pay-per-view de MMA que no boxe, né? A última luta do Mayweather deu 400 mil pacotes vendidos, as últimas do McGregor, as 5 últimas deram todas mais de 1 milhão. Então, assim, obviamente, quer dizer, mas a penúltima do Mayweather foi a maior de todos os tempos com o Pacquiao também, né? Então, assim, você faz sentido quando você tem o Mayweather, mas essa nova geração do boxe, eu não vejo ninguém que o pessoal do MMA precise ficar estendendo tapetinho vermelho para ir apanhar na área dos caras, entendeu? Eu acho que agora a gente sempre sofreu com preconceito do boxe, as entidades do boxe sempre cortaram as asinhas do MMA, essa é a verdade. Há 25 anos quantos editoriais eu escrevi chamando atenção para isso, que é normal, o MMA faria o mesmo com o boxe. Eu não tô sendo inocente aqui dizer que o boxe é o vilão da história, não. Uhum. Mas eu só quero dizer que, assim, é a nossa hora, meu amigo, de também dar as cartas, entendeu? A gente viu esses caras darem a carta, porque eles têm 100 anos de história, tem mais aqui dar mesmo, agora é a nossa hora. Vocês querem fazer lutas? Vamos fazer em regras híbridas. Venham você pro nosso território. E a gente ainda vai facilitar para vocês, não vale derrubar. Agora, eu posso chutar tua canela, eu posso chutar tua cabeça, eu posso te dar cotovelada, vamos nessa? E aí, vamos que vamos, meu irmão. Agora, esse negócio de ceder tudo e lutar nas regras dos caras pra voltar a levantar o boxe,
Eu sou contra. Acho que nesse caso do McGregor, eu tô com ele, tá ganhando milhões, mas nos outros, eu acho que o lutador de MMA tem que abrir o olho e parar com essa palhaçada de ficar chamando o campeão de boxe pra lutar boxe. O Mayweather até chegou, durante as provocações, chegou até a dizer que chutaria o traseiro do Conor até no MMA, o que pra mim foi um blefe danado, né? Até parece que ele seria capaz de entrar, pisar no octógono pra enfrentar qualquer lutador, ainda mais um cara como o Conor McGregor. Mas, Alonso, pra finalizar esse assunto, eu queria saber de você, é possível enxergar algum tipo de benefício, de ganho, algo positivo pro boxe e pro MMA? Eu tenho pra mim que talvez pro boxe seja interessante, tem todos esses caras promotores reclamando que essa luta mancha a imagem do boxe e tudo mais, mas eu tenho que pra mim que por outro lado, o boxe vai ter nessa luta algo que não tem há muito tempo, que é a popularidade, a atenção, coisa que o MMA tá conseguindo entregar a rodo com o McGregor. Mas você consegue enxergar algum tipo de benefício pro boxe e pro MMA? Você acha que o MMA também ganha alguma coisa? Eu acho que ambos ganham, né? No momento, se eu tivesse que dizer quem ganha mais agora, é o boxe, indiscutivelmente. É que eles sempre tiveram preconceito com o MMA, porque eles sempre foram um primo rico, sempre tiveram por cima, e o MMA era o esporte bastardo, né? O MMA cresceu, hoje é maior que o boxe. Hoje em dia eles não engolem isso. O fato de um atleta do MMA tá levantando, é um dos maiores ídolos do boxe de todos os tempos, né? Tirando o cara da aposentadoria pro cara fazer dinheiro e levantando o boxe. Isso é um fato, deve ser duríssimo de engolir pros fãs do boxe, mas é o que está acontecendo de fato nesse momento. É a realidade, né, do boxe, exatamente por estar numa entre-safra de ídolos e por o MMA ser um esporte, com todo respeito, mais completo, interessante, que hoje em dia está atraindo uma gama muito maior de fãs, né? A evolução natural do esporte, um esporte mais completo, onde você pode ver muito mais lutas numa luta só. Então eu acho que, assim, de uma maneira natural, o boxe está ganhando com isso, sim. O MMA também, por a gente estar chamando a atenção do mundo para o esporte, chamando uma atenção de gama de fãs que talvez tenham um maior preconceito ainda com o MMA, odeiem, né? A gente vê isso muito no futebol, né? Um futebol... Você vê os intelectuais aí, fãs de futebol, eles continuam torcendo o nariz para MMA, né? Eu respeito tudo também. Eu acho que não é todo mundo que tem que gostar de MMA. Eu acho que cada um tem que... Eu, por exemplo, odeio Fórmula 1, pra mim nem considero esporte o cara correndo dentro de um carro, né? Mas assim, respeito inteiramente quem goste, não sou capaz de criticar ou dizer não assista, né? Já o pessoal, eu vejo muito pessoal do futebol que tem esse preconceito arraigado com o MMA, eles não dão nem a chance de você dizer que gosta, eles vêm com aquele papo preconceituoso de que é rinha de galo humana e você for ver, meu amigo, isso está mais do que provado, é muito mais lesivo ao cérebro o boxe do que o MMA, isso é indiscutível, isso é científico, né? São 12 rounds com uma luva de 12 onças batendo na cabeça e mais 4 meses de camp só batendo na cabeça. O MMA você faz um sparring de boxe ou 2 por semana e o resto é chão. Então, assim, esse papo dos puristas aí, de que isso não é esporte, porra, me tragam outra, entendeu? Me tragam outra. Vem com outro assunto, não gosto, isso me remete à família Gracie, que eu não gosto da família Gracie, dá outra desculpa, porque dizer que é muito violento, mais violento que o boxe não é. Então vamos seguir a cantilena correta. Então vamos lá, Alonso. Seguindo em frente, a gente tem neste sábado o UFC Fight Night direto de Long Island, lá em Nova York, com a luta principal entre Chris Weidman e Kelvin Gastelum. O que eu acho que é uma luta interessantíssima, né, pra categoria dos médios. Eu acho que o Weidman, ele vem de 3 derrotas consecutivas, todas por nocaute. Eu acho que talvez é a chance dele, mais uma chance dele conseguir se recuperar e reencontrar o caminho das vitórias na sua casa, né? Ele foi um dos caras que mais pleiteou, mais defendeu a legalização do MMA em Nova York, ainda não conseguiu vencer dentro de casa. Vai enfrentar aí o Gastelum, que vem também numa sequência positiva. Ele venceu o Vitor Belfort em março desse ano por nocaute, mas o resultado foi revertido depois do caso de doping dele. Mas vai ter aí mais uma oportunidade de continuar galgando uma posição aí no topo da divisão. Qual a análise que você faz desse confronto, Alonso? O que esperar? Coutinho, eu acho que é um excelente confronto, assim, a organização mostra que tem interesse, né, cara, em manter o Weidman vivo, né, e até pela história dele, tem
interesse em manter o cara, poxa, competitivo aí nessa divisão dos médios, porque ele é um dos melhores indiscutivelmente, né? Se eu for ver todas as últimas lutas dele, ele perdeu, né, só dos maiores da divisão agora, ele perdeu do Luke Rockhold, né? Fez uma luta duríssima, teve momentos aí onde ele esteve próximo de definir, acabou sendo nocauteado no 4º round por um erro dele próprio. Então, quer dizer, o Yoel Romero idem, vinha lutando bem com o Yoel Romero até tomar aquela joelhada voadora, e o Mousasi idem. Então, quer dizer, é um lutador que, pra mim, continua sendo um top da divisão dos médios, sem contar que é um dos maiores pesos médios. Tá? Tem 1,87 m, é da altura do Anderson. Pô. Quando ele enfrentou o Anderson, eu lembro que a gente nunca via ninguém com igualdade ali de altura com o Anderson, né, e parecendo maior fisicamente, ele era o primeiro. E o Kelvin Gastelum é exatamente o oposto. É um peso, na verdade, meio médio, que ele nem é grande para os meio médios, né? Ele tem 1,75 m, ele seria até um dos menores da divisão de baixo. Se você for ver, até o Jorge St-Pierre aí é um pouco maior do que ele. E você tem ele com dificuldade de bater o peso e subiu porque o UFC não aguentava mais vê-lo não batendo o peso, não cumprindo com suas obrigações, né? E depois de uma derrota para o Neil Magny, ele subiu, ele pegou o Johnny Hendricks, não subiu ainda, pegou o Johnny Hendricks. O Johnny Hendricks, fora de sua melhor forma, ele venceu em decisão unânime. Depois pegou o Tim Kennedy, já um tempão parado, conseguiu um nocaute técnico no 3º round, e o Vitor, que a gente sabe que muito longe do Vitor, né, que a gente está acostumado, e mesmo assim ele foi pego no antidoping. Então acho que o Weidman é favorito absoluto nessa luta, e é uma luta que vai levantá-lo aí, levá-lo de volta onde ele merece, que é o topo dessa divisão dos médios aí. Tá certo, vamos conferir. E também nesse evento a gente tem o retorno do Tominhas Almeida, né? Na verdade a gente tem vários brasileiros, a gente tem também o Alex Cowboy e o Godofredo Pepei se apresentando nesse UFC Fight Night, mas o Tominhas ele vai retornar aí contra o Jimmy Rivera. O que você tá achando dessa luta, Alonso? Eu acho que é uma luta complicada, né, pro Tominhas. O Tominhas ele é um talento nato, mas algo que me preocupa muito que ele já admitiu isso, já tive a oportunidade de entrevistar ele algumas vezes, ele já admitiu isso, que ele tem treinado pra tentar vencer as lutas sem tomar tanta porrada. A frase que ele usou foi exatamente essa. E é exatamente o que me preocupa, que ele é um cara que, por mais que seja muito forte na trocação, aguente porrada, mas ele nem sempre vai poder apanhar tanto, né? Contra o Garbrandt ele acabou sentindo isso. Vai enfrentar o Jimmy Rivera, que é um cara ali mais de luta na decisão, faz sempre uma estratégia muito boa. Como é que você vê esse combate? Pô, cara, eu acho esse cara uma das maiores durezas dessa categoria, assim. Também acho uma luta bem complicada pro estilo do Tominhas, né, cara? Ele complicou pro Ryan Faber, ele complicou pro Marajó e pro Pedro Munhoz, né? Fez um lutaço com aquele evento aqui no Brasil. Quer dizer, o cara tá invicto aí, né? Não, tem uma derrota aí na sua segunda luta em 2008. Quer dizer, esse Jimmy Rivera, pra mim, é um das maiores pedreiras da divisão. O casamento de estilos não favorece ao Tominhas, né? Mas é aquilo, o Tominhas também tem esse estilo shootbox que eu acho que ele não pode perder. Ele pode sim, entendo a colocação dele, ele cada vez mais, como qualquer lutador, vai tentar melhorar. Esse é o objetivo, apanhar menos e bater mais. Mas a gente não consegue ver o Tominhas, a raiz dele é shootbox, né? Então é ir pra dentro mesmo, ele não consegue andar pra trás. Isso que é a beleza de ver o Tominhas lutar. Eu espero que isso ele nunca perca. Ele afie suas armas, seja cada vez mais cerebral, mais tático, mas também saiba o momento exato, talvez, de encontrar seu jogo, de contragolpear e partir pra cima e ir pra definir, né? Eu acho que, como toda luta do Tominhas, ele tem grandes chances, porque ele tem uma mão pesada e quando essa mão entra ele derruba mesmo. Mas eu acho que o Rivera é favorito dessa luta e vou te falar, cara, acho que esse cara chega ali, pra mim ele tá ali top, ele é o 5º hoje da divisão, ele é um cara aí que é bem complicado aí pra todo mundo que tá em cima. Ele pode dar uma luta dura pro Rafael Assunção, pro TJ, até pro Dominique, ele é uma pedreira. Tá? Concordo com você, Alonso. Ele é tão bom que ele tem um cartel parecidíssimo com o do Tominhas. Se eu não me engano, ele tem 22 vitórias e só uma derrota, que é quase igual o cartel do Tominhas. Mas, Alonso, outra novidade que surgiu agora nessa semana segundo aí reportado pelo nosso amigo Rafael Marinho, a luta entre Amanda Nunes e Valentina Shevchenko foi remarcada para o UFC 215, dia 9 de setembro, no Canadá. Primeiro eu queria saber de você, o que você achou
da saída dela do UFC 213. Muita gente criticou, aquela coisa que a gente já sabe que acontece. O Dana White acabou fazendo ali o discurso de promotor e meio que queimando, né, a brasileira, dizendo que talvez ela não tenha conseguido lutar no evento mais por um problema mais mental do que físico e tudo mais. Enfim, você acha que ela agiu de fato da maneira certa ao se recusar a enfrentar a Valentina por conta da sinusite crônica que ela já enfrentava durante a semana? Pô, cara, eu tava até falando isso no News, assim, inicialmente eu também tava conversando com o Conan no WhatsApp aqui, não tava entendendo muito bem, até fiz uma crítica que eu peço desculpa pública aqui, porque uma coisa que me incomoda, cara, talvez por ter acompanhado muito de perto, né, os dois maiores criadores de campeão de todos os tempos, que é o Rudimar e o Carson, e os dois faziam tudo diferente. Eu até escrevo isso no livro, um tem a tática do eriçando galo e o outro é o plantando grilos, né? Cada um tinha uma tática totalmente diferente do outro, tinha uma leitura diferente de fazer o campeão, mas pra mim, indiscutível, eu acompanhei de perto vários. Nunca vi nada igual em termos de preparar a mente do lutador como esses dois gênios, entendeu? Então, assim, e uma coisa eles tinham, assim, que era uma das poucas coisas que eles concordavam em tudo é o seguinte: não se leva a família para bastidor de luta. O Carson falava, não se leva a família para guerra. Eu seria até um pouco menos radical, né? Quem sou eu para questionar o Carson Rudimar? Mas eu diria, com a minha experiência, eu chegaria assim, eu já vi vários lutadores levando irmão, levando tio, levando a esposa, e isso nunca alterou, entendeu? Agora, mãe, pra mim, é imperdoável. Mãe, quando eu olho, grita, entendeu? Grita, porque mãe te remete a tudo de mais sensível que você teve na sua vida. Isso te desestabiliza emocionalmente, quer você queira, quer não queira. Quando eu vi a mãe do Verdun beijando o Verdun na entrada do octógono, entendeu? Eu só pensei no Carson revolvendo no túmulo, cara, porque realmente é uma coisa assim inacreditável para qualquer um que acompanha a luta, uma mãe beijar um lutador na entrada do octógono. Não pode, vai estar desconcentrado, entendeu? Quando eu vi a Amanda dizendo que levou manhinha para acompanhar ela, a mãe dela uma senhora super humilde, que remete ela a todas as dificuldades da infância, a mãe muito nervosa, eu sabia que aquilo de alguma maneira desestabilizaria os bastidores. Por isso eu tomei até a atitude errada de fazer essa crítica, que eu acho que vale para todos os lutadores e continuo fazendo, tá? Levar a mãe, cara, isso aí, você vai falar, mas você é muito vale tudo, hoje é MMA. Não, cara, isso aí são 25 anos acompanhando e toda vez que eu vi deu cagada. O único cara que a mãe tava ali na beira gritando e dava certo era o Paulo de Jesus lá do aluno do Evilásio no Ceará, que a mãe dele ficava gritando na beira e a mãe era tão figura que ia embora. O Paulão também, a mãe era tão figura que ele nem ligava mais, mas 90% dos casos você vê que a mãe estabiliza o lutador. Mas voltando ao que interessa, nesse caso dela, de fato, não teve... talvez até a mãe tenha ajudado na decisão final, por toda a pressão de poxa, eu vou decepcionar minha mãe aqui e tal, mas quem tem sinusite, eu tenho, não pode criticar a Amanda, entendeu? Ela, de fato, assim, tomou a decisão certa. O Dana White, ele só pode estar falando isso que ele nunca teve. Quem teve sabe o que é, cara. Você levanta a tua cabeça, quando saiu da cama dói. Você já tá totalmente tonto, entendeu? E não é mas toma um remédio. Não toma. É altamente complexo, porque os sinos nasais aqui, seus seios nasais, né, ficam completamente congestionados e não tem como liberar aquilo de maneira fácil. Não seja, pra você ter uma ideia, eu tô em crise há 2 meses. Eu já tive crise de tosse no meio da transmissão, ter que parar e sair da sala. É uma coisa assim insuportável. Imagina uma lutadora. Então acho que ela fez certo. Agora, se foca no intensivo, porque depois dessa o Dana vai pegar no pé dela, não vai ter mais desculpa. Não pode mais falhar, né? Tem que cuidar disso aí, até porque é o tipo de problema que não pode acontecer sempre, senão chega naquele ponto que vai falar, bom, então você não pode mais ser lutadora, porque se esse problema acontecer sempre, ainda mais a Amanda sendo campeã, fazendo luta principal, se o evento estiver sempre em risco por conta dessa sinusite crônica... Tem toda a razão, toda a razão. Exatamente, a gente tem que sempre ver os dois lados, né, cara? Eu acho que o Dana, às vezes a gente fica com raiva dele, mas ele faz o papel dele também, ele tem que gritar, ele investiu, quantos milhões não foram investidos? Imagina a equipe do Embedded rodando atrás dessas meninas o mundo inteiro, quanto se investe em cada countdown desse, cara, é uma grana, em cada cartaz, né? Você imagina se de fato esse card não tivesse tão forte e as pessoas pedissem o dinheiro de volta, imagina o prejuízo que essa menina não tinha causado
por uma doença que ela poderia ter avisado, sei lá. Então, assim, entendo também o Dana dar as patadas dele, entendeu? Faz parte também. Exatamente. Né? Agora, Alonso, na semana que vem, dia 29 de julho, a gente tem o UFC 214, que pra mim é aí o maior evento do ano até agora. A gente vai ter 3 disputas de cinturão. Vai ter John Jones e Daniel Cormier pelo título dos meio pesados, Demian Maia e Tyron Woodley, enfim, nosso Demian Maia disputando o título dos meio médios. E também, enfim, a nossa Cris Cyborg disputando o título peso-pena feminino contra a Tonya Evinger. Eu queria saber especialmente de você a expectativa para os 2 brasileiros, né? O Demian tem aí uma parada duríssima contra o Tyron Woodley, como se já não bastasse a parada dura que ele tem pela frente, ainda deram um presente de grego para ele de ter só 1 mês e meio de preparação, o que complica ainda mais a missão do Demian. E a expectativa para a Cyborg, que é uma missão um pouco mais fácil, mas ainda assim a gente está falando de MMA, né? O jogo nunca está ganho, a não ser que o juiz declare o fim da luta. Mas queria saber de você, qual a sua expectativa para esses 2 brasileiros que podem garantir mais 2 títulos para o Brasil? A gente até brincou na transmissão, né, Coutinho, eu e o Prota, que a única coisa boa da Amanda ter saído é que o Brasil perdeu aí 50% de chance de ficar aí 1 mês e tanto, 2 meses sem cinturão, né? Agora a gente, pelo menos, o cinturão da Amanda continuou garantido, o Brasil tá lá com o seu cinturão. Eu acho que a gente tem condições claras aí de... Eu acho que a Cris Cyborg é uma luta daquela que... A Cris, pra mim, é o Fedor feminino e ela tá num patamar muito acima de qualquer outra. Pode tomar uma na ponta do queixo cair? Pode. Mas, assim, a Cris, eu diria que... Eu não vejo no masculino nenhuma luta que seja tão zebra quanto a Cris perder. Por exemplo, o Demetrius Johnson, mal ou bem lutando com o Wilson Reis, o Wilson Reis tinha ali 20, 30, 40, 30% talvez de chance, né, no papel. A Cris Cyborg com as outras, eu acho que essa porcentagem desce muito, né? Eu não vejo... Poucas meninas podem tirar 80% ou 90% de favoritismo da Cris, porque ela é bizarra, né? Quem treina sabe com ela, é outro nível, né? Eu tava conversando com o Verdun em off, ele tava contando umas histórias de treino dela, cara. É impressionante, ela dá perrengue pra homem, peso médio, peso meio pesado, entendeu? Ela dá knockdown em homem, assim. Então é quase que uma covardia. E o que é legal da Cris é que, assim, eu, de fato, né, por ela vir daquela geração do Pride e tal, onde era permitido, né, a utilização de testosterona e tal, achei que, de maneira natural, ela fosse prejudicada aí com a fase da usada, e ela mostrou que, meu amigo, ela vai além de usada, ela é uma atleta de, como diz o Vanderlei, de deixar a gente mal de cabeça. Né, porque o negócio dela não é o produtinho, o negócio dela é o seguinte: os caras estão dormindo, ela já tá, vambora treinar a galera, acabou o treino deles, ela já tá pronta pro próximo treino. O Verdun falou a mesma coisa. Então ela é uma atleta exemplar, é uma atleta a nível olímpico dentro do MMA, por seu comprometimento. Então eu acho que essa aí é um cinturão, acho que o Brasil entra com 80% de chance de ter 2 cinturões. Já o Demian, como ele próprio disse, né, as chances são menores, mas são grandes também. Eu acho que é um 50-50 aí. Eu diria que talvez o Tyron Woodley, para mim, é 50-50 pela condição que o Demian tá entrando. Porque se o Demian tivesse um full camp aí, eu diria que ele era 60-40. Eu realmente acredito no Demian nesse estilo contra o Tyron. Pode tomar um nocaute, sem dúvida. Grande chance de não chegar ao final, sim. Se ele não conseguir derrubar, ele tem chance, sim. Mas as chances dele chegar nas costas do Tyron são muito maiores, na minha opinião, do que do Condit, do que o Masvidal, que defendem melhor, talvez, do que o Tyron esse jogo de birimbolo, né? Exatamente por o Tyron ser muito pequeno. Mas, de fato, o Tyron, como bom wrestler e com as mãos pesadas que tem, pode nocautear o brasileiro. Então, eu diria que as chances... aí são 50-50, talvez um pouco mais para o americano. E de fato, foi legal você comentar isso, porque houve um favorecimento aí, uma coisa que a gente não pode afirmar, mas que a gente sabe de fontes de bastidores, né, que o Tyron já estava sabendo, né, e nem ele esconde isso, que ele chegou pro Demian há 2 meses e falou: pô, cara, nós vamos lutar e vai ser bom para você. Como assim? Não, eu não quero lutar agora, não, eu quero lutar em outubro. Não, nós vamos lutar. E quando você pesquisa nos bastidores e descobre que o único lutador do UFC que foi à festa do filho do Dana White foi o Tyron Woodley, você vê que
de fato, não estou sendo teórico da conspiração, mas de fato existe uma amizade, existe uma aproximação aí, né? E que ele não é bobo, não é nada, tá com 150 dias aí tranquilo para fazer o camp, o brasileiro teve 40 e pouco, isso é fato, né? Bom, e para finalizar o nosso papo então, Alonso, queria que você falasse sobre o lançamento do livro Por Trás do Octógono, um livro aí muito especial que você vai lançar. Vai acontecer o lançamento aqui no Rio de Janeiro, né, nessa sexta-feira, se eu não me engano. Então, acho que primeiro eu queria que você falasse desse trabalho que você está participando aí, contando histórias de bastidores que a gente conhece há bastante tempo, sabe que você é conhecido como esse pioneiro do jornalismo do mundo das lutas, desde a época que era Vale Tudo, já estava aí correndo atrás dos cascas grossas e contando a história deles, né? Sempre que a gente conversa, você sempre tem uma história muito legal para contar pra gente, e você vai estar contando algumas delas, porque eu tenho certeza que muita coisa ficou de fora desse livro, mas vai estar contando essas histórias aí no livro Por Trás do Octógono. Conta pra gente aí um pouquinho desse trabalho. Pô, legal, Coutinho, tô esperando você e a galera toda lá, pô, nossos amigos aí do jornalismo de luta, todo mundo lá, pô, chama o teu público também da rádio, todo mundo, pô, vai ser lá na Travessa do Barra Shopping, a partir das 19 horas, né? Normalmente o horário do shopping é meio limitante, né? Que vai chegar ali até 22, eu falo pra galera não chegar depois de 9, senão às vezes complica, às vezes tem toda aquela burocracia. Mas basicamente, cara, é uma realização pra mim de um sonho, assim, porque o primeiro livro do Vale Tudo MMA, né, a gente fez assim um resumo, eu tinha muita vontade de trazer de volta os personagens importantes naquele livro, então a gente trouxe muito com imagem, resumindo, fazendo em português e inglês, para levar para os gringos e mostrar, ó, gente, não esqueçam, começou aqui. Então esse era o meu intuito no primeiro livro, era exatamente com imagens minhas e do Nagal, né? Começamos no mesmo ano, aí, em 92, lembrar um pouco da história, os 100 anos do esporte. Já esse não, o intuito desse era o oposto, cara. É uma coisa totalmente... nenhuma obrigação histórica, nada disso. Era fazer o que eu gosto mais de fazer e que a galera sempre pede, né? Pô, cara, você que viu tanto esse tempo do Vale Tudo aí, antes de virar MMA, pô, quantas histórias aí. Cara, e são tantas, sabe? E eu fui aos poucos, né? Quando o pessoal começou a pedir, foram exatamente os amigos que me fizeram fazer esse livro. Eu comecei a anotar, sabe? Eu comecei a ser bem criterioso. Tipo, eu vou fazer uma lista das melhores. E eu fiz isso durante um ano, cara, igual um maluco, escrevendo no caderninho e falando, pô, essa não pode faltar. E eu ia dividindo em Carson, entendeu? Eu ia dividindo em subtítulos, comédia, engraçado, não, coisa séria. E, pô, essa não pode faltar. Então eu posso te falar o seguinte, não são todas, mas eu botei aí nessas 111 causos que tem no livro, assim, são minhas melhores histórias de vida como repórter. Então tem coisa séria, né? O Robocop baiano, como eu descobri o Minotauro, primeira matéria que eu fiz com o Vitor, toda a história do Anderson, né? Tudo que eu acompanhei nos bastidores, né? Isso é a parte que a galera meio que já conhece, quem acompanha o baú. Mas isso eu diria que é 30% do livro, né? 70% do livro, cara, eu puxei pro humor mesmo. E eu acho que essa que é a grande tirada do livro, contando com as charges do nosso amigo Davi Carvalho, lá do Sexto Round, nosso parceiro. Tá com a gente no Combate News também. Né? Eu peguei desses 100 e poucos causos, 25 tem charges. Então eu busquei os melhores para desenhar, sabe? Eu fui bem criterioso. Tinha histórias que talvez fossem mais legais, mas não rendessem um bom desenho. Então pensei muito. Porra, Davi, faz esses 25. Então o livro, cara, quem comprar pode ter certeza do seguinte, foi feito com muito tesão, muito carinho. Eu não fiz o troço na correria, tipo, pô, quero vender, quero ganhar dinheiro. Não, cara, eu fiz um troço que, assim, é o resumo dos meus 25 anos de bastidores, entendeu? E no final, eu ainda chamei o Maurício Costa, né, que hoje ele era editor do Extra, trabalhou comigo como editor da Tatame um tempão, é um jornalista que eu respeito muito. Eu chamei ele para ser o editor, para ter a visão de fora e falar, pô, Alonso, aqui tá muito isso, aqui tá muito aquilo. E uma das coisas que o Maurício me falou, que eu mudei nesse livro, acho que a galera vai gostar muito, que ele falou, Alonso, tu é fotógrafo, cara, você, porra, 80% das histórias que você conta tem uma foto incrível no meio, pô, você não pode não ter uma parte de foto nesse livro. Eu falei, pô, você tem razão. Então a gente pegou, eu fui, aumentei o livro, botei um caderno a mais de fotos coloridas, entendeu?
com momentos marcantes dos bastidores. Então, cara, tá bem legal. E outra coisa que foi importante do Maurício é que ele equilibrou o livro, sabe? Ele chegou pra mim, pô, Alonso, cara, eu tô sentindo falta de fulano, você acompanhou tanto ele, pô, Beltrano, entendeu? Então, esse toque, a gente ainda teve na capa, né, a charge do Aroeira, esse gênio aí que já tinha trabalhado comigo na capa da Tatame, uma das melhores, que era o Fábio Gurgel, botando o joelho na barriga do George Washington quando o jiu-jitsu passou a ser profissional, e eu trouxe ele de volta e ele desenhou aí 16 personagens que marcaram. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, cara. Eu já tô... minha vida, né, cara, como editor da Tatame aí 15 anos, eu sempre vivi recebendo crítica por capa. Esse é o resumo da minha história jornalística. Porra, fulano merecia mais que Beltrano. Porra, que absurdo, Alonso, outra capa pra Carson. Por que não pra luta livre? Por que não pra... Cara, isso é minha vida, é isso. E obviamente não seria diferente, né, com um livro onde eu tenho um octógono, eu tenho um espaço conciso, eu tenho uma verba concisa e eu pago por personagem, né? Então, minha ideia inicial era botar 10 personagens, e aquilo foi me incomodando. Aí eu cheguei a 16, que era o número que eu falava, eu não posso botar mais ninguém aqui, senão vai começar a ficar feio. Então, e obviamente eu já começo a ouvir, porra, cara, é impressionante, assim, cada fã de luta, ele tem um lutador que ele prefere, se não tá ali, o cara nem abre o livro pra ler, ele já começa, que absurdo, não quero nem comprar, meu irmão. Como é que você não bota fulano? Como é que você não botou Beltrano? Entendeu? Tem gente, nem vou citar nomes que é chato, mas em suma, tem muita gente que não quer nem abrir o livro e lá dentro tem esse cara pra caramba, entendeu? Então, mas tranquilo, o que importa é que eu tenho certeza que a galera vai se divertir aí, tem muita história legal aí pra galera morrer de rir, cara. Ah, tá certo, também não dá pra agradar todo mundo, né? Mas Alonso, esse lançamento que vai acontecer aí na sexta-feira, ele acontece no Rio de Janeiro. Você já tem alguma programação pra algum outro lugar do país lançar esse livro? Pô, legal você perguntar isso, Coutinho, que eu acabei de fechar aqui, cara. Inicialmente aqui, São Paulo já tá, eu vou dizer, 90% batido. A galera acompanha nas mídias sociais, eu vou confirmar, mas 4 de agosto na Saraiva do Shopping Ibirapuera, né? Mega Store da Saraiva no Shopping Ibirapuera. Eu praticamente bati aqui com... eles já reservaram a data, isso não é só assinar aqui os papéis, mas já está praticamente certo, né? Então vai ter tudo já está praticamente certo. O público de São Paulo, que, pô, cara, é fã legal, eu tava fazendo questão, eu queria, na verdade, ir na quarta, pra te ser sincero, no dia 26, na semana subsequente, só que eles não tinham essa data. Por mim, eu ia no dia seguinte para São Paulo, porque eu sei que a galera lá, porra, tinha quantidade de fãs pelos números do combate, a gente sabe que São Paulo tem muito fã, né? E a ideia agora, cara, como eu fechei com o distribuidor da Saraiva, da Cultura, da Amazon, é fazer o que eu fiz com o outro, né? Só que na FENAC, é correr outras capitais aí, né? Conforme houver demanda, a gente ir para BH, Brasília, né? Para as principais capitais do MMA, Curitiba não pode faltar, tem muita Curitiba no livro. Então, assim, isso é legal. Então tá aí, recado dado, galera do mundo das lutas que ama esse mundo de muita luta, muita glória e muitas histórias também, tem que comprar esse livro. Trabalho muito especial aí, feito pelo Marcelo Alonso, o grande Marcelo Alonso, jornalistas mais respeitados, se não o mais respeitado, ele sabe muito bem disso. Mas Alonso, queria te agradecer, obrigado mais uma vez pela contribuição com o nosso podcast, obrigado pela contribuição, pela participação e parabéns por mais esse trabalho que só brilhanta esse nosso mundo das lutas. Obrigado pelas palavras, Coutinho, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e lembrando a galera que a gente tá com uma pré-venda lá na loja do PVT até sexta-feira, né? Outra coisa importante, a gente vai fazer o lançamento no evento da Kira, no Gracie Pro, lá na HSBC Arena, né? Que agora tá com um nome complicado, mas lá no Roger com Bochecha, quem não puder ir na Travessa na sexta, domingo a gente vai estar no evento da Kira, lá no stand da Kira, com os 2 livros, na verdade, né? E mesma coisa na loja da Travessa, os 2 livros vão estar disponíveis, e quem quiser receber em casa, cara, eu tô assinando, mandando dedicatória pra galera que comprar já, e tá com preço promocional de pré-venda quem comprar até sexta-feira. Então é só dar um Google aí, loja do PVT, e o livro, pô, hoje mesmo
tá chegando aqui pra minha tiragem, eu já vou pro correio aqui, já tem quase 100 livros aqui vendidos, eu vou levar pra galera aqui, eu e o Gleidson vamos fazer uma força-tarefa aqui pra levar, pra despachar, que eu tenho que assinar todos os 100 como prometi. Tá certo, maravilha, Alonso. Muitíssimo obrigado e seja bem-vindo próximas vezes, tá aí sempre contribuindo e participando da melhor maneira possível com o nosso podcast. Obrigado. Sempre um prazer, Coutinho. Tô te esperando lá na sexta, hein, meu irmão? Estaremos juntos. Boa, Alonso. Obrigado, cara. Foi ótimo. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado cara. a você. Depois me passa o link aí. Me passa o link pra gente compartilhar. Falou? Obrigado, bicho. Abração. Valeu. Então tá aí, Marcelo Alonso. Sempre uma honra tê-lo no nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem com uma edição especial para falar sobre o UFC 214. E até lá.